Hello, galera do Boteco. Botequeiros estavam aqui morrendo de saudade, mas eu estou aqui novamente, diretamente dos estúdios da CUT TV. A CUT, que é uma... É um canal? É o quê? Não, é uma televisão na internet que é maravilhosa. Eu tô aqui abaixando, quase que eu tô aqui todo troncho aqui por causa desse microfone. Mas é porque eu tô muito chique agora. Tem microfone que vai, que volta. Tá daquele jeito. Pessoal, hoje aqui no Boteco do Prof, quero trazer duas pessoas para falar que são especialistas em socioeducação. Duas pessoas, assim, que são pessoas ímpares, né? No trato do socioeducativo e também na forma de se tratar, na forma de se conduzir no estudante que está lá cumprindo medida socioeducativa, né? E aí eu vim trazer para bater um papo, para conhecer realmente. Tem muita gente que fala, mas não conhece muito. E justamente, vou trazer aqui dois pontos aqui interessantes dentro do sistema socioeducativo. Um é da educação, que é o nosso assunto daqui, né? E o outro é justamente da parte da Secretaria de Justiça, a parte que cuida realmente da internação desses estudantes que estão lá. Porque para a gente, como professor, é tudo estudante, né? Então, vou apresentar para vocês aqui que rufem os tambores, olha aqui, ó. Eles, primeiramente, professora Regiane. Olá. Muito boa noite. Olha como é que o microfone fica com essa voz aveludada. Muito boa noite, professora Regiane. Tudo jóia? Olá, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui com meu amigo Luciano, né? Nós trabalhamos já 2 anos juntos. E agradecer a mesma oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema, que é muito caro para nós, né? Que é a socioeducação. Beleza, agora já que você já falou do Lucian, você já adiantou a parada, eu vou falar do Lucian. Lucian, que é agente socioeducativo, né, Lucian? Exatamente. E atualmente está na gestão da UISM, que é a Unidade de Internação de Santa Maria. Nesse estúdio são tantas câmeras, gente, eu olho para lá, olho para cá. Gente, eu me sinto aqui, né, assim, nessa chiqueza toda. Lucian, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite, José. Obrigado, né, professora Regiane, pelas palavras. Sempre é um prazer estar com você, estar com vocês, né, na nossa trajetória aí dentro do socioeducativo na Unidade de Internação de Santa Maria. Muito bem, Luciano. E o convite, né, de vocês dois para estarem aqui é justamente isso. A gente pode falar de socioeducativo sem ser o assunto pesado e para também tratar de muitos mitos que são criados dentro, né, da socioeducação, da questão das infrações que os menores cometem, né? Lembrando que os menores, eles não cometem crime, não é isso, Luciano? Exato. Eles cometem o ato infracional e aí a gente tem que tirar muita coisa que tá aí nos ouvidos, muita informação que, na verdade, são fake news que se falam e que realmente não se conhece. Não é isso mesmo, Regina? Tô falando alguma besteira, assim? Agora não, né? Outras vezes eu já falei algumas besteiras. Não, é perfeito. Inclusive, a gente até gosta muito, na educação, a gente corrige essa questão que o adolescente, você está aqui porque cometeu um ato infracional, mas à medida que ele vai para uma unidade de internação, ele já está cumprindo a medida. Né? Ali ele não está mais em conflito com a lei, uma vez que ele já está cumprindo a sanção que foi dada pelo juiz. E eu acho que a gente tem muitos pontos para trabalhar, muitos pontos para conversar e para esclarecer e para quebrar esse preconceito com relação a esses adolescentes. Inclusive, pessoal, é bastante interessante isso que a Regiane fala, porque a Regiane não é somente uma professora que trabalhou muito tempo na socioeducação. A Regiane também é pesquisadora e trata desse assunto que nós vamos falar daqui a pouco. Agora, Luciano, eu queria também tirar uma dúvida contigo, que eu acho que é a dúvida de todo mundo aí. Vira e mexe quando aparece na TV, né, que um menor cometeu algum ato infracional, fala-se o seguinte, não, porque ele é menor e não é punido com isso. Isso realmente acontece de não ter essa punição para o menor? Na verdade, a gente costuma dizer que sim, né, uma medida sancionatória acaba sendo uma medida punitiva, mas a medida socioeducativa também é uma medida pedagógica, onde que o jovem, durante esse processo que ele está numa unidade de internação, tem outros afazeres, né? Onde que tem outras atividades, como a educação, a escola. Existe escola dentro das unidades de internação, onde que eles podem participar integralmente, fazer seu ensino médio, atualizar seus estudos.
Temos cursos profissionalizantes, temos atividades esportivas, um leque muito grande de atividades dentro das unidades. Então, completa toda essa questão aí. E como é que é o dia a dia, Luciano? A gente fica pensando assim, a imagem que se tem, acho que da maioria das pessoas que não conhecem do socioeducativo, é que é igual aquela imagem do CAGE, o menino pulando muro, fugindo, é um monte de canais de TV filmando e aquela coisa toda. Como é que é a realidade hoje dentro das unidades? E, claro, né, você pode falar da unidade de internação de Santa Maria, na qual você participa da gestão. Perfeito. Primeiro, para esclarecer que para um jovem, né, para cumprir uma medida socioeducativa, precisa estar entre 12 a 18 anos incompletos, ter cometido um ato infracional e a juíza ter aplicado a pena, né, restritiva de internação. Então, sendo que esse jovem também, caso complete, vamos dizer assim, cometa esse ato infracional aos 16, 17 anos, ele pode ficar dentro de uma unidade de internação no máximo até 3 anos. Então, com isso, ele pode ficar também cometendo um ato antes dos 18 anos e ficar até os 21 anos incompletos. Então, existe também unidades de menores, que fica até os 18 anos, e unidades de internação socioeducativa de maiores, que os jovens ficam até 21 anos incompletos, sempre respeitando também o limite máximo de internação por medida, que no caso são 3 anos. Né? Então, dentro da unidade, esclarecido isso, quem são esses jovens que atualmente podem ser aplicadas a medida socioeducativa, dentro da unidade ele tem uma rotina normal. Né? Então, a partir das 7 horas da manhã, ele já entra, vamos dizer assim, dividido em 2 turnos, onde que eles podem participar da escola, que participa dentro da unidade de internação. Então, no período da manhã, participa da escola, faz a sua atividade escolar. À tarde, contraturno, tem atividades profissionalizantes, temos atividades esportivas, culturais, de lazer. Então, todo esse leque, né, temos dentro também da unidade de internação. O jovem não fica mais isolado dentro de uma cela, como, né, eu sou agente, né, do concurso de 2010, então, historicamente, se falava de antigamente, não tinha muitas atividades, né? Ficava aprisionados nas celas sem muitas atividades. Hoje a realidade é totalmente outra. Principalmente falando aqui propriamente do Distrito Federal, não. Os jovens passam mais tempo fora, né, dos quartos, dos dormitórios dele, onde que vai para um momento somente para poder descansar. Então, assim, eles ficam lá o tempo inteiro com atividades e dentro dessas atividades, Regiane, já queria o bate-bola aqui contigo agora, como é que funciona a parte de educação, né, da escola mesmo em si? Explica um pouquinho pra gente aí, porque ele falou das atividades, ele fica lá. Como é que chama mesmo, Luciano? Não é cela, né? Você chama... Não, quartos. Quartos, né? Na socioeducação chama-se quartos, né? E qual Alojamento. Alojamento, né? E qual o momento que ele sai do quarto? Como é que é feito esse trabalho dentro da escola e como é que funciona essa escola dentro do sistema socioeducativo? Primeiro, a gente interessante enfatizar bem que participar das atividades escolares faz parte da medida. Né? Então, o adolescente que está na unidade de internação, ele tem que participar das atividades, né, escolares. É um turno, né? Pelo menos aqui no Distrito Federal, essa escolarização ela é realizada pela Secretaria de Educação. Então, em todas as unidades de internação, tem um núcleo de ensino, né, que é a escola, vinculada a uma escola que é da rede regular, porque a gente precisa da certificação desses jovens, né? E em nenhum momento, na documentação, na vida acadêmica, aparece que eles estavam em uma unidade de internação, né? Porque... Até para não estigmatizar, já imaginou? Exatamente. Bom, a escola, né, o núcleo de ensino, ele é uma escola, né, da Secretaria de Educação, trabalha com projetos, e os professores que vão participar dessa escolarização, eles são professores preparados para isso, eles passam por entrevista. Hoje, nós contamos com um quadro de professores efetivos que fazem esse trabalho. Tem contrato temporário também, mas o número maior são de professores efetivos. E esses professores
sabem, compreendem a dinâmica. É uma dinâmica muito específica, é um trabalho muito voltado para direitos humanos, para garantia de direitos, além de qualquer coisa, e para que, nesse momento que ele esteja na escola, ele consiga avançar nos estudos, né? A intenção também é que ele tenha interesse e que seja despertado o valor da escola. Mesmo porque o histórico deles é um histórico muito conhecido para nós, que é o histórico de abandono. Todos os nossos estudantes hoje, né, do socioeducativo, eles têm defasagem, idade e série. Então, foram nossos estudantes na Secretaria de Educação, né, no regular, evadiram, abandonaram. Pois é, isso que é a e questão, né? voltaram. Às vezes a galera pensa que vê, assim, não, veio de Marte, esse estudante cometeu algum ato infracional e vai... Não, eram estudantes Eram nossos, da rede secretaria. pública, né? Isso, da secretaria. Muitos deles têm quando você vai fazer a matrícula, né? Já vê lá que ele passou 3 anos sem estudar, 4 anos fora da escola. E a gente também tem muitos jovens que são do entorno, Ah, né? é? Tem muitos jovens do Agora, entorno. só uma curiosidade minha, Luciana, Rejane. Nessas análises que vocês fizeram aí do histórico desses jovens, a grande maioria é oriunda da rede pública? Sim, grande maioria. avassaladora. Avassaladora. Eu Pouquíssimos diria, vieram de escolas particulares, alguma na coisa assim? verdade, das pesquisas que eu tenho feito, desde 2013 para cá, eu não tenho nenhum registro de escola. O único registro que eu tenho foi em 2014, na Uniri, de um jovem que era filho de um militar. Uniri é a Unidade de Interação do Recanto, Do Recanto né? das Emas. Exatamente. Desculpa, Recanto das Emas. Só esse único caso. Único. O resto, todo Não sei, oriundo talvez da... o Luciano tenha mais... Não, mais exato. A grande É maioria, isso mesmo, sim, Luciano? é da rede pública e a evasão é muito grande. Pois Muitos é. acabam entrando no sistema socioeducativo e com uma defasagem, como a Regiane falou, muito grande, histórico escolar, né? Sim. Então, acaba aproveitando a medida socioeducativa, né? E tendo lá como vamos dizer assim, a gente, assim que ele dá a entrada, a gente faz o PIA, um planejamento individual do jovem. E uma das metas que ele precisa alcançar é justamente a escolarização. Então, a gente percebe essa grande defasagem e quanto que é importante para eles. E o fato de ele perceber o mais rápido possível, assim, durante uma medida, os cumprimentos desse plano individual, de atendimento individual, que a gente consegue, ele consegue a liberação mais rápido. Entendi. Hoje, na unidade de internação, são quantos estudantes que vocês têm lá hoje? Atualmente, 42. 42. Isso. E o trabalho, Regiane, feito com esses estudantes é parecido com o que a gente faz, por exemplo, na escola da rua? Como é que funciona a quantidade de estudantes por sala? Como é que é o dia a dia de uma escola que é dentro da unidade? Olha, hoje, com essa nova gestão do sistema socioeducativo e com a escolarização, a gente está conseguindo dar um atendimento muito mais humano, né? Porque antes as turmas eram muito cheias e realmente era muito difícil trabalhar, porque a dinâmica para desenvolver o trabalho pedagógico com esses estudantes, ela requer muito mais atenção. É muito mais sensível. Então, são estudantes que ficam pouco tempo sentados, são mais agitados, mesmo porque o contato com a escola que eles tiveram já está muito longe, passou, né? Mas o professor precisa estar melhor preparado, fazer um planejamento organizado e manter sempre a ordem na sala. O perfil de adolescente já é um perfil de adolescente que a ansiedade já está na flor da pele, né? Sim. Imagina dentro de uma unidade de internação, onde está com a restrição da sua liberdade. Então, é um boom, né? De uma explosão, vamos dizer assim, de ansiedade que eles têm e até mesmo a dificuldade de concentração. Isso, mas aí essa é a questão que, digamos assim, que nos demanda mais planejamento. Mas nós também trazemos isso para o ponto positivo. São jovens que se expressam com mais facilidade, não tem muita... querem participar. Não Existe tem muita... essa vontade de participação? Existe. Todo mundo quer falar, que a pauta... Se você pergunta... Não, dos festivais de música, né, que tem na escola, na UISM, por exemplo... Eles pegam o microfone, cantam as músicas deles, sem nenhuma... Numa tranquilidade, que normalmente na escola da rua a gente tem essa vergonha do estudante não querer, né, se expressar. Atividade de leitura. Todo mundo quer ler, né, a seu modo, mas assim, isso é muito, muito interessante, porque
é um ponto negativo, que a escola, às vezes, doutrina tanto que o nosso adolescente que vem do regular, já vem no fluxo contínuo, ele já é mais tímido, mais retraído, já não quer participar. Lá não, lá eles querem participar e participam até demais, né? Eu acho que é um ponto muito positivo que a gente tem que ressaltar também, né? Sim. E diante das dificuldades, são muito objetivos também com relação. Professora, o que a gente tem que fazer? Então vamos fazer logo, fazer isso. Já outro colega também já ajuda o outro. E é uma dinâmica diferente, né? Legal. E aí, a gente estava falando aqui, Luciano, e eu reparando também na questão assim, que eu já vi vários colegas falar, olha, eu vou trabalhar na unidade de internação. E aí acabar que ficava com medo. Ah, se tiver uma rebelião, o que que vai acontecer? E como é que vai ser? Aquele muro alto que também intimida muito, é um ambiente que é sufocante, né? Se a gente vai a primeira vez, a gente acha muito estranho. E aí, como é que é a questão, por exemplo, de segurança, no momento que você está acontecendo uma aula em si? Como é que funciona a segurança na unidade de internação? Como é que são os procedimentos? Como é que funciona no geral? É parecido com, por exemplo, que a gente já falamos aqui do CAGE, né? Perfeito. E aí você já havia falado que houve uma modificação que não é da mesma forma. Como é que funciona hoje o esquema de segurança dentro da unidade de internação? Todas as atividades é feito através de acompanhamento dos servidores, todos da carreira aqui no Distrito Federal, agentes socioeducativos. Então, o deslocamento para as atividades internas dentro das unidades e também externas, todas são supervisionadas por agentes socioeducativos. E existe sempre uma limitação, né, onde que a própria Sinase coloca a questão de 5-1 a cada 5 jovens em ambientes fechados, um agente. Então, isso acaba meio que a gente seguindo também dentro das unidades e facilitando Agente também. armado ou não? Não. Não se pode? Não. Aqui no Distrito Federal, nem funcional, né? Não temos o direito ao porte de arma. Em outros estados, sim. Existe essa possibilidade nos estados? Aqui no Distrito Federal, não. E aqui, um grande avanço que tivemos no Distrito Federal foi a regulamentação de alguns usos de EPI, que no caso temos a questão de algemamentos, existe algemamento, a tonfa, o escudo, mas tudo regulamentado e tudo com capacitação, não é de forma desordenada o uso, né? Então existe um certificado para que um servidor, por exemplo, possa utilizar o extrato de spray vegetal em um momento de crise. Por quê? É melhor para o sócio-educando em momento de crise não ter o contato físico, não ter uma agressão, não ter alguma nesse sentido. Então, é utilizado o spray para que possa ser, vamos dizer assim, sanar a dificuldade momentânea ali. Então, tudo é feito supervisionado pelo agente. E nas escolas, do mesmo jeito. Durante a sala de aula, a liderança, né, é do professor, os servidores socioeducativos não se... vamos dizer assim, não se mete na aula, nada. Mas chega a entrar em sala de aula, não? Não, somente com o comando do servidor, né, então, do fica professor. O professor, os estudantes e um agente na porta. Supervisionando a situação. Caso o professor veja alguma situação, perceba e precise da presença ou da atuação de um servidor agente socioeducativo, aí o servidor entra em ação, nesse caso. Mas, assim... são raros, quer dizer, eu acho que desde 2010, não lembro o caso de rebelião aqui no Distrito Federal. Distrito Federal? No Distrito Federal não tem, não me recordo. O último foi no CAGE mesmo, né? Foi no CAGE, exato, eu acho que eu nem estava ainda. Porque no CAGE acontecia muito, a gente ouvia muito, né? Muito. Exato. E o CAGE, eu acredito que foi muito necessário a desativação do CAGE. Até mesmo por questões, além das questões políticas, questão social, porque já o CAGE representava um sistema socioeducativo com o qual nós não queremos trabalhar mais, né? A nossa perspectiva é outra. Então, tanto que a gente, quando as pessoas falavam, você trabalha? Não trabalho no CAGE, eu trabalho na unidade de internação. E engraçado, tem essa coisa, né? Porque nunca, foi tão estigmatizado na cabeça das pessoas, que hoje fala, no CAGE. Quem não tem conhecimento realmente, que quer só falar por si só, é no CAGE. É engraçado isso, né? Melhorou bastante com a desativação, mas porque era tudo muito centralizado, né? A maioria dos sócio-educandos, eu acho que todos iam para o CAGE. E depois teve Planaltina, a unidade de internação Era Planaltina. Tudo lá na Asa Norte, não era? Tudo na Asa Norte. A partir do momento que foi descentralizado,
foi criada uma unidade de internação em cada região administrativa. Atualmente, eu acho que, se não me engano, são 8 aqui no Distrito Federal. Então, acabou diminuindo a concentração de jovens em uma única unidade, consequentemente, o número de ocorrências e também toda essa questão de conflito, né? Questão de motim, de rebelião, tudo. Eu sou de 2010, né? Como falou. Não sou de Brasília. Cheguei aqui no final de 2009, 2008. É mesmo? Então, Você é de onde? eu sou do Rio de Janeiro, mas morei bom tempo em Natal, cidade... É o cara que fala biscoito. Biscoito, esquina, mas... 2 mais 2. Mas é. Mas é. E uma mistura de sotaque, Não na é? verdade. Carioca com nordestino e parei em Brasília. Cara, é massa, né? Essa Então, mistura é muito bacana, muito. né? Você tem de Tem tudo, que dar né? certo. É que dá Exatamente, certo, realmente, né? exatamente. E Brasília é isso, né? É, E Brasília é justamente isso. agrega exatamente. Não tem um pessoal lugar brasileiro. tão misturado quanto Brasília, né? Verdade, E que bom que é assim, que misture mais e mais, né? verdade. Regiane, vocês tinham falado da sua pesquisa na socioeducação. Fala um pouquinho pra bom. gente sobre isso. Vou contar até até uma coisa interessante, é que eu chego na socioeducação justamente nesse momento De transição do CAGE para virar Isso. unidades? Então, isso é muito interessante, porque eu já conheço uma nova proposta de socioeducação. Tem muitos professores que já estão há muito tempo no sistema e que, inclusive, vieram do CAGE. E eles mesmos reconhecem que as mudanças são efetivas, né? Primeiro, também, o número de adolescentes na unidade diminuiu, né? O CAGE, uma das consequências da superlotação é o que você mencionou aí. É fuga, é rebelião e essas coisas bem que trazem só prejuízo, né? Mas o CAGE também, ele foi muito bombardeado pela mídia, né? Então, Sim. como eu disse, era necessária Sim. a desativação desse sistema. Então, eu chego no sistema socioeducativo em 2013. A Secretaria de Educação renovou um acordo entre a Ser Criança, que à Exato. época... Na época era ser criança. Ser criança. Hoje é Sejus, né? Sejus. Isso. Isso. E aí houve essa necessidade de remodelar essa tratativa entre Ser Criança, à época, e Secretaria de Educação para promover uma escolarização de mais qualidade para esses jovens. Tendo em vista que a parceria que havia entre essas secretarias, ela já havia, mas ela era realizada de forma muito sem amparo, né? Precisou dos normativos, precisava se fazer umas diretrizes para a escolarização desses jovens. E é bem nesse momento. Havia uma Secretaria dos Direitos Humanos que provocava essa necessidade de se fazer uma parceria melhor entre as secretarias. E foi o que aconteceu. Então, eu acredito que eu peguei uma parte muito interessante, né, do sistema socioeducativo. E eu fui para o sistema socioeducativo para fazer uma pesquisa, mas à época era para fazer sobre gírias, né? Mas chegando lá e como... Você é de língua portuguesa, língua né? portuguesa, Aí o meu mestrado é em linguística e eu pensei que podia trabalhar muito desse lado das gírias, né? Mas chegando lá, eu percebi outra questão, que foi esses processos de criação, né? Que surgem nessa atividade, nessa situação de restrição de liberdade. E foi aí que eu comecei a trabalhar com o desenvolvimento humano e passei para psicologia, né? Psicologia escolar. Exatamente por perceber que esses jovens que a gente tanto diz que não aprendem, que são desobedientes, que são difíceis, estigmatizados, né? são jovens que têm uma potência de criação incalculável, né? São inteligências que, infelizmente, foram perdidas para a rua, para o tráfico, e que poderiam ser muito bem aproveitadas. E, na verdade, Regiane, só te complementando aqui um pouco, eu acho que não foi, você fala perdido, mas, na verdade, foi um achado. Exato. Para o traficante, Exatamente. que era o cara que, na hora, né, Luciana, estendeu a mão na hora que ninguém estendeu, para o outro bandido que queria colocar o menor para trabalhar para ele, até para ficar como escudo dele, né? Então, assim, quem enxergou esse cara no momento que ele mais precisava, né? Foi o bandido, foi o outro bandido, Exato. foi o traficante, Exato. foi outra coisa, né? Inclusive, numa das entrevistas, eles me disseram assim, professora, o tráfico,
ele é uma casa de portas sempre abertas, né? Caraca. Onde você entra e ainda te dão a chave. Então, assim, é muito poder, né? Que você Não, é muito forte isso, hein? forte. E aí é onde eu vejo, né? Para nós que estou representando aqui a escola, né? Os talentos que a escola perdeu, o tráfico soube aproveitar. Então, é muito triste essa realidade. Então, quando trabalhando com esses jovens, a gente começou a fazer umas atividades de produção de texto, de diários, e eu comecei a perceber que isso era muito, emergia deles, essa necessidade de falar, de escrever música, e foi bem nesse ponto que eu trabalhei na minha pesquisa, né? Eu trabalho com os processos de criação desses jovens, os processos de criação que surgem dessa necessidade de liberdade, né? Como eles são adolescentes, eles precisam se expressar e eles se expressam por meio da música e do rap, especificamente do gênero rap. E a gente tem muitas coisas interessantes, muito trabalho que foi feito, coletando as músicas. A unidade, e foi aí que eu conheci a UISME, né? Porque eu era do Recanto das Emas. Por que eu conheci a UISME? Porque ela é uma unidade, dentre todas do Distrito Federal, que trabalha melhor a questão da cultura. Então, é uma unidade que tem festival de música, é uma unidade que tem muitos trabalhos de artistas, é uma unidade em que você consegue chegar na gestão e consegue implementar projetos. Então, diante disso, ela foi escolhida, porque nem todas as unidades a gente consegue perceber essa expressão do jovem. É muito difícil isso. E aí eu estou aqui também para falar enquanto professora, enquanto pesquisadora e enquanto gestora, que eu estive lá, né, na supervisão, né? É um trabalho de organizar a escolarização desses jovens. E é uma das poucas unidades que você tem um contato com a gerência de segurança, a gerente de segurança te ouve, o diretor da unidade, ele te ouve, é um diretor da unidade que te dá autonomia para você dirigir a escola, isso é muito importante. É uma gestão em que a segurança é importante, sim, mas ela não é soberana, né? E foi uma gestão que cuidou muito de trabalhar os direitos desses jovens, a garantia de direitos, né? Que é o nosso trabalho. Uhum. E é bacana, eu acho bacana escutar isso, porque também isso é um reflexo. Eu acho que é de uma diretriz também que a gente recebe Sim. dentro da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo, essa autonomia que o subsecretário passa para a gente também, de autonomia de gerir as unidades. E da mesma forma que eu creio que a política da Secretaria de Justiça atualmente, Sim. onde essa autonomia, onde que a gente vê esse leque cada vez mais abrangindo e dando carta branca para os gestores criar, tendo essa liberdade dentro das suas limitações, dentro da unidade de Santa Maria. Eu nunca tive nenhuma disposição, né, com meus pares, né, com o pessoal lá de cima e com os irmãos, vamos dizer assim, da Secretaria de Educação. Isso é um ensinamento e você falando isso me veio muito essa questão, o que é passado para a gente, né? E de absorver justamente isso. A gente costuma dizer, né, quando você estava lá na supervisão, que se você tem algum projeto interessante, tudinho, pode chegar lá na Santa Maria e apresentar para a gente, porque a gente está sempre aberto. A gente não está em todo canto, a todo momento. A gente não está à frente de todas as novidades, atento na televisão a todo momento. Então, a gente precisa de parceiros. E os parceiros sempre são bem-vindos, né? Eu acho que o que os jovens da unidade de Santa Maria precisam, o que nós, como servidores também, seja educação, da Secretaria de Justiça, precisa é sempre estar tentando inovar. Então, até mesmo para o servidor público, isso a gente faz, assim, os servidores da educação de Santa Maria e da Sejus, os socioeducativos, seja agentes, seja especialistas, seja os técnicos, eu costumo dizer que são servidores diferenciados, né, daquela regional dali. Porque se a gente pega um projeto, propõe para eles e todo mundo abraça. Quando a gente tem o mesmo objetivo, né, dos servidores têm o mesmo objetivo, acaba ficando mais fácil e mais leve o trabalho de todo mundo. E é interessante essa fala do Luciano, porque é algo complicadíssimo com que vocês lidam lá, porque
No mesmo local, você tem duas secretarias, né? A Uhum. Secretaria de Justiça e a Secretaria de Educação. Isso. Se uma secretaria já é algo bem complexo de se trabalhar, imagina as duas secretarias juntas, presentes no mesmo ambiente, né? Perfeito. E detalhe, existe a incompletude institucional do socioeducativo, né? A gente não consegue fazer tudo, a gente não tem os braços. Então tem a educação, tem a saúde também lá dentro, tem a gerência de saúde com médicos da rede, dentista da rede que faz o atendimento para os jovens também dentro da unidade de Santa Maria e dentro das unidades de internação, parceiros, né, como o pessoal da assistência social, quando precisa de um apoio quanto ao cadastro do CRAS, do CREAS, de toda essa situação. Então, quando a gente está em prol de um objetivo e consegue esse parceiro ali da rede de Santa Maria, aí fica muito mais fácil o trabalho e mais leve. Não, e aí eu quero saber o seguinte, porque o que dá Ibope neste podcast, professora Regiane, é fofoca. E aí, se há fofoca dentro de uma secretaria, porque a fofoca, meu povo, é o que dá o elan da coisa. É o que move, né? Imagina as fofocas com duas secretarias juntas. Uhum. Tem até o nosso companheiro ali, ó, da Secretaria de Sejus, tá rindo ali, não dá pra vocês verem, mas ele tá morrendo de rir. Eu quero saber o seguinte... Ele ali é bom da fofoca, viu? É bom da fofoca? Bom, Então, muito bom. É com ele que eu tenho que conversar para Exatamente. saber os pontos. Porque o que dá Ibope é a fofoca. Roubo de marmita. Aí eu quero provocar, por exemplo, a marmita do pessoal da Secretaria de Educação. Aí vem o pessoal do Acejus e fala, eu vou ali pegar da marmita porque aquele camarada naquele dia foi muito picareta comigo, então eu quero pegar a marmita. Há a questão, né, de se pegar o bife da marmita do outro, Luciano. Você tem conhecimento disso? Isso nas unidades de Santa Maria não acontece. Não. Lá é o lugar perfeito. Nunca. Olha aí, a Regiane tá rindo aí. Nenhuma de servidor? De jeito nenhum. Nunca houve o roubo do bife. Mas tem roubo de café. Aí, café. Pode também? Pode, claro. É. A gente tem fofoca, professora? Se tiver fofoca, professora, isso aqui é o nosso público, ele adora a fofoca. Pode falar do roubo de café. Não, na verdade... Break news. Na verdade não é roubo, né? Mas a gente tem essa questão é o furto, de... né? Porque não foi exatamente. não foi nenhuma ameaça, né? Não, é porque também dizer, né, que dentro da unidade de internação, a gente se diverte, sim, com os amigos, comemoramos aniversários, temos as trocas nos núcleos, né? O Luciano vai na escola, toma um cafezinho, a gente vai, prepara Tendo comida, lanchinho, pode me chamar. Né? Tendo tem um comida, lanchinho. qualquer situação pode me chamar que eu vou. Quando a gente está triste também, a gente senta para conversar, senta para comer, mas é importante saber que nós somos humanos, né? E nem todo dia a gente está bem. Exatamente. E aí eu queria ver, num ambiente tão tenso, igual, querendo ou não, é um ambiente tenso, onde você tem gente, consegue-se ter essa camaradagem, essa união, essa coisa mais leve. Eu aprendi isso tudo no sistema socioeducativo. O servidor, por exemplo, nunca imaginei ser agente socioeducativo, né? Quando eu vim para Brasília, foi através de concurso, né? Não tinha passado ainda, mas Você tinha trabalhado em que antes, Luciano? Eu sou formado em engenharia da computação, Nossa, especialista em gestão em TI. Então, era terceirizada da Caixa Econômica. E sempre nessa área de TI? Sempre na área de TI. Então, quando surgiu a oportunidade de vir para Brasília, né? Larguei tudo, os empregos, tudo, já tinha a música dinheiro. Do Legião Urbana, né? Estou indo para Brasília. E comecei a estudar para concurso, e o primeiro concurso que eu passei foi justamente da Sejus, do Subsecretaria do Sistema Socioeducativo, do Socioeducativo. Na época, era vinculado à assistência social, então eu passei para agente socioeducativo da carreira de assistência social, que, salvo engano, foi em 2012, foi criada a carreira única, né? A carreira socioeducativa, e na qual contempla os agentes, especialistas e técnico administrativo. E só adendo também a situação, o desativamento do CAS, toda essa questão, o socioeducativo é relativamente novo, né? Em 2012 teve a lei do SINASE. Então, a identidade do que um agente socioeducativo faz, o especialista faz, um técnico, outras unidades, outras da federação, não tem um cargo de especialista, somente o dos agentes. Então, isso tudo está sendo construído. A gente sabe, mas a sociedade muitas vezes nos confunde, né? Com a agente penal, os AGPEM, que não é mais, agora é Polícia Penal. Então, a nossa identidade ainda está sendo construída junto com a sociedade.
Então, isso também dificulta um pouco o nosso trabalho e até mesmo mostrar os resultados, porque tá sendo tudo muito novo, tem 10, 11 anos agora, e a gente está sendo formatado, a gente está crescendo, construindo e melhorando cada vez mais. O sócio educativo que eu entrei em 2010 é totalmente diferente de hoje, de 2023, né? Teve um avanço gigantesco, como a professora falou, de quando ela entrou do CAGE. E isso passa justamente pelo empenho, né, dos servidores, dos gestores, de tentar trazer essa identidade. Uhum. Pô, que legal, muito bacana. E falando, presta atenção aí, meu povo, e falando, só vai dar o tempinho para eles tomarem água. E falando justamente nessa questão não vou falar roubo, né, Luciano? Não vou falar roubo do café, falar do furto do café, professora Regiane. Vamos falar agora um pouquinho. Coloca aí a nossa patrocinadora aqui, ó, dos quitutes aqui. Nós colocamos aqui o salgado, por justamente o nosso colega aqui, o que manda, o nosso diretor principal, manda-chuva, o Everson, falou, não coloca toda a bandeja de salgados, doces e afins. Se não, come tudo. Porque vai comer tudo, Luciano vai comer tudo. Como tudo. Então, pra gente, né, pra gente dar uma de educado, falando, não, só come isso daqui, a gente deixou só um pratinho. Mas, ó, falar aqui do artesanal da Ju. O salgado tá bom, professora? Delícia. Recomendo. Então, já delícia. pode encomendar o teu salgado lá com a nossa colega Ju, do artesano Juliane, tá? Ela faz salgados, bolos, lembrancinhas. Professor, sabe que é a lembrancinha que a tua escola gosta de fazer pro dia dos professores, para recepcionar? Porque professor adora comer pra caramba. Então, é feito o quê? Lá do artesanal da Ju. Não só salgado, mas bolo tudo. Instagram, né? Instagram dela, ó. Artesanal, @artesanal da Ju. Vai lá, manda um direct pra ela. Fala que você viu aqui, ó, no Boteco do Prof, no podcast agora, chiquetérrimo, que aí você conversa com ela e tem até um desconto lá. Pode ir lá pedir. Eu vou ligar pra Ju mais tarde e falar, tá bom? Show de bola o salgado dela, agradecer o apoio sensacional e vai lá. Quer um salgado bacana, quer um bolo bacana pra uma data, como ela tá vindo Páscoa aí, ela faz chocolate, faz doces, faz tudo, cara, mulher sensacional. E aí, né, e inclusive vou fazer lá na Socieducação, se eu fazer lá na unidade, ó, Perfeito. Pega já o contato. Já temos o viu, contato. Luciano? Pega o contato aí. E também, falar também do nosso canal aqui, ó, segue aí, tá bom? Se inscreve. No Cult TV, é um canal online 24 horas aqui, onde tem não só o Boteco do Prof, mas tem outros podcasts sensacionais. Se inscreve lá, faz esse favor pra gente. Nunca te pedi nada, podia estar matando, roubando. Não, mas só estou te pedindo. Lúcia, não, matando não. Sabe, se Não. você fizer isso, você não vai mais pra medida socioeducativa, né? Não, Então, esse daí eu já... você... Cuidado. Eu já perdi a esperança há muito tempo, muito tempo. Então, ó, vai lá, se inscreve no canal aí, se inscreve aí para esse momentinho que a gente tá aqui só fazendo um merchan, se inscreve aí no canal, Cult TV, vai aparecer aqui, ó, eu tô olhando meu celular agora, uma televisãozinha laranja, vou até te falar aqui, ó, televisãozinha laranja, sorrindo, Cult TV, tá bom? Se não der colocar tudo junto, coloca separado, mas acho que tem outros nomes parecidos, mas lá, Cult TV é onde você vai assistir o Boteco do Prof daqui pra frente, não esquece não, vai lá, dá tempo. Luciano, meu querido, Regiane, minha querida, eu queria perguntar primeiro agora pro Luciano, uma curiosidade minha mesmo, tá? Eu não sei se você consegue me responder, não sei se tem essas estatísticas assim pronta de Brasília inteira, mas como você está lidando com isso todo dia, você já deve ter mais ou menos uma sensação disso. Mas em Santa Maria, na unidade de internação de Santa Maria, qual é o ato infracional? Quando eu falo ato infracional, gente, nós já falamos aqui, mas não custa repetir justamente, o menor ele não comete crime, né, Luciano? Exatamente. Qual é o ato infracional maior, de maior quantidade que você tem, por exemplo, nos estudantes lá de Santa Maria? Muitos pensam, né, que um jovem parar no medida socioeducativa de internação, possivelmente vai ser homicídio qualificado, ou homicídio simples, o análogo, né, já que estamos falando de ato infracional. Mas a grande maioria, eu acho que de 80% ou mais, seria roubo. Roubo e até mesmo tráfico de drogas. Os maiores seriam roubo e tráfico? Temos pouquíssimos homicídios, latrocínio, talvez 1 ou 2 na unidade. A grande maioria é interessante ver isso, né? Porque o que a gente vê mais na imprensa é falar quando acontece, né? Que existem números, são poucos, mas acontece de
de ter um homicídio, aí fazer aquele alarde todo, aí vem toda aquela discussão que a gente já conhece, tá cansado de ver, né, da questão da maioridade. Não tenho os dados prontos aqui, mas até a última vez que eu tive olhando, era exatamente isso. Maioria, então, a grande maioria esmagadora roubo. É. Segundo lugar, tráfico. Tá. E, Regiane, como é que é essa situação? Por exemplo, você está lidando com aquele estudante, né, que cometeu algum tipo, né, de delito, né, de um ato infracional em si. E como é que é trabalhar a cabeça? Você que já coordenou grupos de professores lá. Como é que é trabalhar a cabeça? Porque não necessariamente o professor, para trabalhar no socioeducativo, né, ele precisa ter um treinamento, digamos, uma entrevista, né? Esqueci a palavra agora, que é quando ele precisa... Ele faz uma formação, ele tem aptidão. Aptidão, perfeito, Isso. obrigado. Ele precisa ter essa aptidão, né, na Secretaria de Educação para que se trabalhe no sistema socioeducativo, nas unidades de internação. E a gente sabe que, fora isso, tem a questão emocional. Como é que se trabalha isso dentro do sistema socioeducativo? Com os professores especificamente, professoras? É muito interessante falar dessa questão. Mas antes eu queria, quando a gente fala que é muito estigmatizado, né? O jovem da socioeducação. Mas o professor também que trabalha no socioeducativo, ele também é muito estigmatizado. Por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Você gosta de histórias? Eu encontrei um amigo que fazia tempo que nós nos encontrávamos, a gente estava num restaurante, nós estávamos almoçando. Aí ele me perguntou, você tá? Eu falei, olha, agora eu tô no socioeducativo, né, que eu tô fazendo. Ele me olhou com a cara de piedade, assim, coitada, né, dela. Vou mandar uma cesta básica para tua casa, né? Nossa, ela trabalha no socioeducativo. Eu falei, mas a gente desenvolve. Eu comecei a falar dos projetos, mas ele nada o amparava. Ele tava muito assim, mas ela é tão, né, assim, tão meiga, como é que ela vai trabalhar num local desse, né? Aí ele, no final, ele falou assim, mas alguém tem que fazer esse trabalho, né? Assim, então o professor que trabalha também no socioeducativo, na Secretaria de Educação, ele é também estigmatizado no sentido de que ele tá pegando o pior, né? É o pior da sociedade. E, na verdade, não é bem assim. Os jovens que estão lá são jovens em desenvolvimento, tanto quanto os que estão na escola regular. Eles são jovens que têm sensibilidade também, que sofrem, que têm família, muitos deles já são pais de família, inclusive, né? Têm filhos. E são pessoas que estão ali também, embora, né, tenham praticado o ato infracional, eles são pessoas em busca de uma recuperação. Então, é isso que nos leva a trabalhar no socioeducativo. E o professor, quando ele está desenvolvendo esse trabalho, ele não enxerga aquele adolescente ali, aquele jovem, como um criminoso. Ele enxerga como um aluno. Então, para nós da secretaria, ele é um aluno, ele é um estudante, ele está em fase de desenvolvimento, ele tem que aprender, é diferente da visão que os outros setores podem ter. A questão que você está falando de emoções, né, de sensibilidade, é porque o local é muito tenso, né, também, né? Quando você chega, ela vê aquele muro daquele tamanho, é tudo muito fica, tenso. Né? Você passa por muitos portões, há restrição com relação ao material que você pode utilizar. É claro que com conversa a gente resolve tudo, mas é um ambiente de limitação também. Por exemplo, professor de arte, ele não pode levar a todo momento tesouras, né, para a sala de aula. É um ambiente diferente, né, Regiane? É muito diferente. E, às vezes, isso... É claro que a gente tem outras formas de conduzir isso, mas, no geral, é um ambiente muito específico de aprendizagem e de desenvolvimento. Mas a gente nunca pode esquecer que a gente está ali para fazer o nosso trabalho e fazer da melhor forma possível. Por isso que eu sempre levo isso para a formação dos professores. É descobrir talentos, é ver o que a gente pode fazer pelaquela pessoa, é que ele reflita sobre os atos. Não vamos romantizar também o sistema socioeducativo, né? Só que ele já foi julgado. Ele não está ali para ser julgado pelos professores. E não cabe a você, né? O nosso papel ali é educação e você é para também a educação, porque é sua educação. Exatamente. E privar e ter a segurança, manter a segurança desse jovem, né? Perfeito. E como falando anteriormente a questão da segurança, voltando nesse ponto, só a nossa presença, de certa forma, né, tem que pôr respeito,
né, assim, aos jovens, e a presença dos jovens também, um para o outro. Então, dentro da limitação de oferta de material, dentro da limitação de uma sala de aula, onde que o jovem não pode entregar tudo, a gente tem que ensinar o que talvez faltou um pouco lá fora, né? Onde que é necessário respeitar o outro, é necessário ter momentos de conversar, ter momentos da sala de aula especificamente, de conversar, de perguntar ao professor, e isso a todo instante, né? A gente está sendo também colocado a provas por ele, que eles gostam, como adolescentes gostam, de testar os servidores, mas cabe a gente formá-los. A gente tem um papel maior de formação, para onde que, como eu falei, existe um plano individual de atendimento que a gente precisa fazer na entrada, que a cada 6 meses a gente envia um relatório para a vara da infância, contando a trajetória do jovem lá dentro da unidade. E a partir do momento que ele vai conquistando um espaço, vai entendendo o sentido da medida socioeducativa, ele vai avançando na medida. E com o final, né, a gente espera que sempre antes dos 3 anos ele entenda o motivo que ele dá ali do ato infracional que ele cometeu, para que ele possa rever os seus atos e ter essa liberdade. Deixa eu só contar, você falou das emoções, né, e desse cuidado. Eu lembrei de um caso aqui, de um adolescente, que esse adolescente, ele dava muito trabalho. Foi o ano passado. Ele dava muito trabalho em todas as esferas. Ele dava trabalho para a segurança, ele dava trabalho para o Maurício, ele dava trabalho para o Jonas, que são as pessoas que cuidam lá, né, nos dão apoio. Manda um oi para eles, estão vendo a gente agora. Gente, Jonas, um abraço para você. Maurício, levanta aí. O Maurício tá ali fazendo Tá ali. A gente insistiu para que ele entrasse agora, ele não quis, tal. Só depois de contrato. Depois de contrato. Acho que ele tem algum contrato com alguma emissora e não pôde vir Ele tá aqui. com restrição. Tá, exatamente. Então, era um jovem assim que dá muito trabalho, a equipe técnica, inclusive, cogitou-se a possibilidade de mandá-lo, inclusive, para outra... Transferência? Transferir, movimentar para outra unidade, porque ele tá problema com todo mundo, com o pessoal da equipe técnica, com a segurança, com a escola. Olha que para a escola apoiar uma possível transferência, né? É atitude drástica. É uma atitude drástica, né? Porque a gente sempre tenta todas as maneiras. Mas aí, conversando com esse jovem, inclusive, ele ficou... A recomendação que se tinha era que ele recebesse as atividades no módulo, né? Que é no alojamento. Mas um certo dia, quando a gente foi levar essas atividades para ele realmente se encontrava na situação assim, ele teve que ficar sozinho no quarto, né? Porque o comportamento dele não permitia o acesso com os outros jovens. E aí, conversando com ele, eu falei, olha, mas o que a gente podia fazer por você? Aí ele disse assim, se a senhora comprar uma lapiseira, eu vou para a escola. Aí eu falei, mas só uma lapiseira? Mas um caderno também. Eu quero um caderno novo, porque os meninos rasgaram meu caderno. Aí eu falei, não, então se a gente providenciar para você um caderno novo, e ele queria de um personagem e tal. A condição era essa? A condição era essa. Eu falei, então você vai, porque na escola eu tenho como te atender melhor. Aqui fica mais difícil pra gente ficar trazendo as atividades para você. E aí foi isso que ele fez. Atendido ao pedido, esse jovem hoje, ele é praticamente o destaque da nossa escola. Foi só isso, cara. Aí, mas quando inicia a aula, ele pede a lapiseira, porque não é permitido, né? Eles têm o lápis. Ele pega no momento da aula, é isso? E depois... Bem. A lapiseira fica com a gente, né? Fica com a escola. Aí ele chega na escola, entra na sala, aí ele pede alguém para buscar a lapiseira dele. E é a dona Elaine, que é uma pessoa muito querida lá da escola, que ajuda muito. Aí ele fala, dona Elaine, pede a lapiseira para dona Elaine. Aí ela vai lá e pega a lapiseira dele, entrega. O caderno dele é um caderno diferente, né? Porque os cadernos são iguais para todo mundo. Mas, enfim, são coisas pequenas, né? Atitudes pequenas. Um cuidado pequeno que transformou. Porque esse jovem também, se de repente ele precisasse, até por medida da própria segurança dele, né? Porque isso é uma questão para a movimentação. Porque realmente ele estava ali numa situação de muito conflito com os outros jovens, com os servidores. E foi isso. Simplesmente a história de uma lapiseira e de um caderno de um personagem que ele gostava, e ele pediu isso. Esse jovem, aí foi aberta uma sala para ele, né, diante dessa necessidade.
E ele foi atendido pelos professores. E é assim, ele sabia quantas aulas ele tinha. Se o dia que faltava professor de português, ele falava assim, Dona Regiane, você tá me devendo 2 aulas de português essa semana. E aí ele começou a desenhar mais. Ele contava. Hoje, essa semana eu não tive aula de história, né? Então ele ficou praticamente autodidata, porque então... Aí muitos professores, inclusive, disseram, não, a gente não pode dar tanta atenção, mas pode e precisa, né? Dar atenção até porque o trabalho fluiu, a gente conseguiu reverter essa situação dele. É um jovem que tem um histórico de abandono muito grande. Enfim, e deu muito trabalho. Mas foi uma lapiseira. E, inclusive, esse ano eu saí de lá, né? Quando voltaram as aulas, eu liguei pra saber. Eu falei, vocês guardaram a lapiseira do fulano? Tem que entregar. A Regina, a supervisora, falou assim, não vem com essa história de lapiseira pra cá, não. Eu falei, não, mas olha que eu vou ir pra perguntar pra ele, viu? Porque é simples. É essa atenção, é essa sutileza de uma lapiseira, e poderia ser de outra coisa, pra que a gente conseguisse, né, resgatar esses jovens, né, de uma realidade tão sombria. Sim. E a gente percebe que tratar a violência com violência não surte efeito. Tem que ser com a conversa. Exato. E a gente precisa entender a particularidade de cada jovem, né? No caso aí, para poder chamar a atenção para assistir aula, foi a questão dessa lapiseira, desse caderno. Na verdade, a lapiseira é uma desculpa, né? Ele queria ser ouvido, exatamente. Né? Exatamente. A forma foi a lapiseira, é o caderno, né? Exatamente. E conflitos com outros internos tinha bastante, né? Esse é um jovem que já está a gente torcendo para a liberação dele, porque realmente ele se metia toda a confusão, tinha o nome dele no meio da unidade. Então não tinha um certo progresso. Então, a equipe de segurança, com a equipe da escola, com a equipe sociopsicopedagógica da unidade, foi tentar desmistificar o que poderia ser feito. Mas isso é particularidade de um. E nesse universo de de cada um dos jovens tem essa situação. Eles queriam ser ouvido. Ou temos vários casos nesse sentido, como adolescente, né? Eles pedem socorro e a gente tem que tentar adivinhar, a melhor forma, adivinhar não, conseguir encaixar a melhor forma de tentar ouvi-los e recepcioná-los. Ter a sensibilidade daquele momento, né, Luciano? Eu acho que não é porque está lidando com a questão de segurança, que é o teu caso, que tem que estar naquela coisa, aquele pensamento tem que ter segurança, né, Regina? Que você também não tem a sensibilidade de entender que ali é outro ser humano também. E ser humano tem as suas necessidades, como você tem, como nós temos aqui todo. Então, acho que essa sensibilidade, ela tem que estar dentro de um trabalho da socioeducação, né? E esse papel da segurança é muito difícil, quero ressaltar. Imagino. Porque a todo momento, né, como adolescente, eles estão meio que testando, colocando em xeque, colocando toda essa situação. E não é o diferente do adolescente que a gente tem na rua. Exatamente. E ali, como eles são privados de liberdade, os agentes socioeducativos que estão na ponta no dia a dia, 24 horas com eles, então por exemplo, pede uma coisa para um plantão, uma determinada coisa, para um agente do plantão. Ele fala, não, por exemplo, tô querendo médico que eu tô com dor de barriga. Ok, foi agendado. Passa outra pessoa, ele já pede a mesma coisa. Então, eles gostam, de certa forma... Testar, né? Testar. E, às vezes, o médico vai lá e, às vezes, é só para passear. Mas a gente não pode, mas né? O filho da gente não faz isso, né? Pede pra mãe, pede pro pai. Exatamente. Então, a acessibilidade da segurança junto com a da escola, com a da equipe técnica é essencial, realmente. Tem que ter, né? Tem que ter. E também, não somente essa sensibilidade, mas também tem que ter um penteado bonito, assim, igual o Luciano, que veio pra cá e teve esse penteado, assim. E aí, Luciano, vou te dar uma dica, Luciano. Eu tô vendo que você tá com o cabelo bacana, a barba bacana. E vamos falar do outro patrocinador que a gente tem nesse programa, porque esse programa, ele além de ser chique, ele é um programa bonito. Olha aqui, o Perseu, um abraço pro Perseu lá em Santa Maria. E olha o seguinte, Luciano, você que tá lá em Santa Maria, eu vou falar. As meninas, eles não atendem, mas pode ser pro seu marido. Leve aquele seu marido pra dar um trato. E teu filho também. E pronto. Leve os dois que o Perseu vai dar um desconto lá. Lá em Santa Maria, a barbearia do Perseu foi inaugurada agora. Barbearia chiquérrima, onde você... E é bom que a gente pode até ter desculpa, Luciano. A gente fala, não, vou cortar o cabelo. E lá ele tem um shopping... Não levo mais. Extremo... Não mando mais. Que isso, leve lá pro Perseu dar um trato.
Ó, não, mas tudo bem, ele tem o chopp lá, mas também tem o café lá, o expresso, o Ah. cappuccino, o jeito que você quiser. Se quiser jogar um videogame lá também, tem uma mesa de sinuca. É um lugar, assim, que a gente quer ir 9 horas da manhã e só quer sair 9 horas da noite, né? É uma Eita. barbearia que é desse jeito, tem sinuca, tem... E, inclusive, corta o cabelo e faz a barba. Então, se você quer ir lá, cortar o teu cabelo, fazer o barbaterapia, e eu acho interessante lá, é o seguinte, lá eles têm um esquema de cortar cabelo por assinatura. Você já assinou jornal, revista, coisa. Não. Lá agora eles têm um esquema que você paga mensal, você consegue baixar o preço do serviço que for fazer, seja corte de cabelo, seja sobrancelha, seja barbaterapia, seja simplesmente fazer uma barba ou outro serviço que eles têm lá, e aí você paga por assinatura, é descontado no seu cartão de crédito e é super interessante. Tem vários pacotes, vários planos. Pode ir lá, o Perseu vai te atender, a equipe dele, que é uma equipe maravilhosa, e que vai fazer um plano bacana aí pro teu corte de cabelo ou tua barba, para você sair estilo. Luciano, estilo. Muito bom, Luciano. quero conhecer. Já quero Pertinho lá, conhecer. pertinho. Fica lá na 114, ali próximo ao shopping. É super estilo. Com a coisa de como a gente fala assim, não, vamos cortar o cabelo, né, Regiane? Chama o Luciano, chama o Cezinha, esposo da Regiane, para cortar o cabelo, só para ter uma desculpa para tomar chopp também, Opa. né? Unir o útil ao agradável. O Luciano, como bom carioca que é, não vai dispensar De jeito nenhum. um chopp gelado, né, Luciano? Inclusive, PC, eu vou aqui, ó, vou dar um voucher aqui pro Luciano, pra ele ir conhecer. Jamais combinado, então. A gente do sócio E eu acho que- educativo, tem desconto lá, não tem? Tem. Eu vi aqui no meu ponto eletrônico aqui, meu diretor acabou de falar que a gente do sócio educativo lá da UIS, viu, Fechamos o Perseu? contrato, então. Tem desconto, eu vou lá, eu só vou amanhã Tá. combinar com ele, porque eu não, né, mas assim, eu não combinei com os russos ainda. Mas eu vou lá amanhã conversar com o Perseu. Forte abraço, Perseu, tamo junto. E aí, você que não conhece, vai lá. Em Santa Maria, na 114, é uma barbearia nova lá, foi inaugurada há pouco tempo, mas o Perseu já tá no ramo, ó, a galera dele, equipe totalmente capacitada, galera. Então, vamos lá. Vamos finalizar o nosso bate-papo agora, né? O papo tá bom, mas vocês têm os compromissos Nossa, de vocês. já passou? Passou. Já acabou? Já, Rápido. Entendeu? Tá. Antes de nós encerrarmos, assim, vamos buscar um encerramento, mas eu queria que vocês falassem da premiação, não, dos alunos que tiveram aprovação pelo Enseja, né? 20% da unidade. Conta um pouquinho pra gente aí. Olha, foi uma cerimônia linda. Foi essa semana. Não foi essa semana? Foi. Foi semana, né? Foi. Foi uma cerimônia muito bonita. Os jovens estavam de beca, né? Os familiares compareceram. E o incrível é que coisas tão simples, mas com uma simbologia tão importante, né? Que é uma formatura. Muitos deles me disseram que nunca tiveram nenhum tipo dessa comemoração e foram ter justamente na unidade de internação. Tá, esses estudantes, eles fizeram o Enseja, é isso? Isso, eles fizeram, né, que é um exame, né, que é feito para a diplomação do ensino médio. Eles concluíram o ensino Concluir médio. no ensino De médio. quantos por cento você falou, Luciano? 20% dos jovens da unidade foram aprovados Hoje no nós temos Enseja. um mundo de 42, Dois. 20% desses 42 Exato. passaram pelo Enseja, ou Isso. seja, concluindo o ensino médio. Exatamente. Concluir no Cara, ensino que médio. coisa boa, hein? Que Foi coisa feito boa. também, porque eles fizeram um Enseja no ano passado. Mas também não poderia deixar de ressaltar a importância da escola, né? Porque os professores fizeram um trabalho de aula de reforço, para que eles realmente alcançassem esse sucesso. E foi muito bom, foi muito, muito produtivo, passaram e realmente eles viram quanto é importante levar a escola a sério, né? Estudar direitinho. Foi um dia de muita festa, celebração. Que legal, bom demais. Luciano, e quais os outros projetos que a gente tem hoje na unidade de internação de Santa Maria? O mais atual, e que estamos fazendo também em parceria com a Secretaria de Educação e com a Regional de Santa Maria, é o de apicultura, né? Onde que temos um colaborador da comunidade, Voluntário, né? voluntário, seu Geraldo, um abraço, seu Geraldo. Levou junto com a gente, acreditou nesse projeto junto com os jovens, né? E vai ser a escola vai trabalhar no eixo sustentabilidade, o eixo transversal também em todas as matérias da Que escola, legal. esse projeto. Aí tem o quê? Hoje funcionando na unidade, temos esse daí, o Projeto Isso. Cultura, e quais são os outros? Temos também um que é muito importante, que é o do Sistema S. Existe um termo de ajuste, né, que da Secretaria de Justiça com o Sistema S,
Hoje na unidade é o SENAC, que está dentro da unidade, mas tem o SENAI também em outras unidades. Que atua na unidade. E dentro da unidade, com curso de aprendizagem, aprendizagem de assistente administrativo. Temos também cursos de qualificações na área de gastronomia, como salgadeiro, pizzaiolo, panificação. Que bacana. Temos a opção também de pedreiro para as unidades maiores. Temos um leque de opções, mesmo curso que é oferecido pelo sistema RS na comunidade, é oferecido também para os jovens dentro da unidade de internação. Isso aí é espalhado pelas unidades do DF, né? Atualmente, a gente concluiu agora o curso de aprendizagem pelo SENAC e está para iniciar o curso de qualificação de salgadeiro. Então, vamos ter novos jovens formando também em salgadeiros para que eles, quando sair da medida, cumprir a medida socioeducativa, tenham mais oportunidades de emprego. Que bacana demais. Gente, eu poderia ficar com vocês aqui conversando por muito mais tempo, mas sei da vida corrida de vocês, que tem outros compromissos aí. E aí eu queria que vocês, antes de eu agradecer eles, eu queria que vocês fizessem a saideira do boteco, né? A gente tá no boteco, apesar que nós temos um boteco muito comportado, né? É um boteco aqui com água, a gente... muito bem. Sei não, sei se tem suco não, tá? Vinho, isso daí tá vinho. com cara de sangue de boi, esse negócio. Sangue de boa. Sangue de boa. Tomado num copo descartável, esse deve ser sangue de boi. Mas, ó, eu queria primeiramente aqui... Não, acho que eu vou deixar essa saideira, depois eu vou agradecer, Isso. né? Então vamos fazer dessa forma, né? Nós somos boteco, mas nós temos regra aqui nesse negócio. Muito bem. Diga. Né? Regiane, passa a sua saideira aí. Foi bom pra você este podcast? Olha, eu tô sem graça, porque eu sou a única mulher aqui nesse É mesmo, né? recinto. Tem uma É. piada aqui, só a Eu tô a machaiada. única botequeira aqui. Botequeira. Mas foi um prazer, foi muito bom falar disso. Primeiro que eu gosto muito de falar da socioeducação. Eu saí da unidade, mas a unidade não saiu de mim, né? Eu continuo muito ligada ainda, emocionalmente ainda e profissionalmente naquele lugar. E apaixonada, porque eu te chamei aqui, porque eu sei que você, além de e tudo, é temos- super profissional, você é apaixonada realmente pela socioeducação. Eu acredito que é possível. Eu conheço pessoas também que acreditam, né? Tá aqui do meu lado, meu grande amigo, que é o Luciano, acredita também. O Maurício, que tá aqui, que é... Que só veio, vou contar aqui, ó, um bastidor de fofoca, só veio porque a Regiane viria, porque senão não viria, porque é cheio de exigência. Depois que ele saiu na Globo, gente, é cheio de exigência esse cara aqui pra trazer. Pois é, mas é um assunto que a gente demanda parte 2, viu? Vamos ficar o Não, convite aí para verdade. parte 1 e parte 2. Ficaram faltando Mas alguns muito pontos. obrigada aí, viu, pelo convite. Adorei participar. Achei que ia ser muito mais difícil, mas eu achei que foi fácil. Tranquilo. Foi bom pra Sobrevivemos, vocês? sobrevivemos. Foi bom pra vocês? vocês? Sobrevivemos. Foi bom? Não, pra mim foi excelente. Ai, que bom, gente. Eu faço o que eu posso. Luciano, meu querido. José, agradecer a oportunidade, falar um pouco sobre o socioeducativo. Como falei, é muito novo para a sociedade, né? Eu acho que a identidade socioeducativa perante a sociedade agora que está se fortalecendo. Cada vez menos estão confundindo a gente com outras forças, Sim. né? Seja polícia, seja policial penal ou qualquer outro tipo. Então, é importante a gente falar sobre socioeducação, sim. E falar que o trabalho que existe no Distrito Federal é um trabalho sério na socioeducação. Todos os servidores, os agentes lá de Santa Maria, os especialistas, os técnicos, quando a gente se propõe a trabalhar, a gente tenta dar o melhor. E, na maioria das vezes, sempre dá tudo certo, viu, gente? Dá tudo certo. Tem dado, Tem dado certo. Tô há 2 anos, né? Fez 2 anos agora em fevereiro, que eu estou à frente da unidade de Santa Maria. E é só agradecimento. Agradecimento pela equipe que foi colocada junto conosco nesse desafio. Tanto a equipe da Secretaria de Educação, com todos os professores, a regional excepcional, a parceria que a gente tem com a regional de Santa Maria. Um alô, pessoal da regional, viu? A gente fala que a educação é nossos primos ricos, viu? Ai, mas eu queria aproveitar. São os nossos primos ricos. Eu queria aproveitar, gente, e agradecer mesmo, porque a Regional de Ensino de Santa Maria, ela foi de extrema importância para todo esse nosso processo. Perfeito. E especialmente o professor Claudinei, que ele tem um olhar muito especial, muito atencioso com a socioeducação. Coisa também muito difícil. Eu acho que lá, o que acontece lá, Luciano? Lá é uma conjuntura de coisas que deram certo. Uma regional de ensino que nos apoia,
né, que representa a Secretaria de Educação, você à frente daquele trabalho, professores e profissionais. Então, realmente, a unidade de Santa Maria, ela é um exemplo. É né? diferenciada, Sim, é diferenciada. Ela tem isso mesmo, né? Acho que esse trabalho em conjunto acho que faz toda a diferença, né? Eu acho que uma das primeiras reuniões que a gente fez um tempo atrás foi justamente isso. Trazer de volta, aumentando aí o podcast, trazer de volta o sentido de unidade. Não são setores, né? O objetivo ali é todo mundo ter o mesmo objetivo. Sim. Então, quando a gente trabalha todos os servidores com o mesmo objetivo, fica tudo mais fácil. Então, é só parabenizar e agradecer a todos os servidores, a você pelo convite, a parceria com a Regina e com a Rejane. E dizer que é possível. Dupla sertaneja? Exatamente. E a nova parceria com a Regina, a nossa supervisora atual, os que é a terrores Rejane. de Goiás, né? E a Regina e Rejane. Legal, bacana, hein? Vocês escolhem assim, supervisor, é pelo nome? Exatamente. Tem que ter R, tá? Tem que ter R. Tem que ter R. Isso é legal. E saber cantar. Na próxima ela vai cantar. A próxima a Jane canta, né? Pessoal, eu tenho, assim, agradecer a vocês imensamente por ter topado essa parada de vir aqui, essa parada louca que eu combinei. Falei, vamos gravar, vamos fazer, participar da segunda temporada do Boteco, agora em formato podcast aqui na Cult TV. E aí vamos marcar pra gente bater um segundo, né, um bate-papo, porque a gente sabe o quanto que esse assunto da socioeducação ele é extenso, né, e interessante, até para desmistificar algumas coisas que ficam aí, desde a época do CAGE, né, o CAGE foi um negócio marcante, e saber que agora tá diferente, né, agradecer a cada um de vocês pelo empenho que vocês têm também por aqueles jovens, e também nós temos aquelas jovens, só que não tá dentro da Unidade de Internação de Santa Maria, né? Vai estar lá da internação lá do Gama, né? E que bom que a gente tem pessoas como vocês preocupados e que realmente têm esse interesse em socioeducar esses meninos e meninas. Um beijo enorme em cada um de vocês. Comeram, tá gostoso, salgado, tá bom. Perseu, tô indo aí, viu? Ó, não esqueci não. Isso. Perseu, tem que falar do Luciano pra você. Esse cara vai levar uma galera lá, os agentes aqui, ó. Nosso companheiro que tá ali fora esperando, já levantou o braço vai ali, também. Ó, pra ir lá no Perseu. Vai levar todo mundo. Vai encher os caras pra cortar o cabelo ou tomar cervejinha, dois. Deixa com a gente. Às vezes o cara chega lá careca. Não, vim cortar o cabelo, né? Não, é pelo chopp, né? Exatamente. Então tá bom. Pessoal, eu sou o José dos Reis, vulgo Zé do Boteco, nessa segunda temporada aqui do Boteco do Prof, agora em formato podcast. E repetindo pra vocês, aqui na Cult TV. E semana que vem, o que nós temos aqui de novo? Boteco do Prof. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera, demais.